Olá, crescendo na graça, vamos dar continuidade ao nosso capítulo 5 do nosso livro Porque Tarda o Pleno Avivamento, de Leonardo Ravenhill. E eu gostaria de trazer a continuidade aqui, começando com a frase que Leonardo Ravenhill cita, que diz assim: mas a fé do profeta dependia do destino de milhares, talvez milhões de pessoas, da fé dele, não das suas orações. A gente vê que o livro nos incentiva a orar, a buscar a presença de Deus, a ter unção nos púlpitos através da oração. De repente, a gente se depara com essa situação que diz que não dependia das orações, mas sim da fé. E a gente vê esse contraste, por quê? Porque muitas vezes oramos, mas chega um momento que Deus quer usar, manda profetizar diante de um cenário totalmente adverso e a gente fica com medo, temendo que algo não aconteça. E muitas vezes, o que é que a palavra diz? Se nós duvidarmos, seremos como a onda do mar, que é levada para um lado e para o outro. Mas nós não podemos duvidar do poder de Deus, temos que profetizar, fazer aquilo que o Senhor ordena, porque ele disse assim: ouve, ossos secos. Olha para aí, como é ossos secos não tem ouvido. Como é que ele diz ouve? Mas ele diz assim, como falou o Senhor: ouve, osso seco. Então temos que realmente saber analisar, saber ter a sensibilidade, saber ouvir a voz de Deus e fazer conforme aquilo que Deus mandou nós fazermos, Então temos que ter uma intimidade muito grande com Deus e sabemos que a fé sem obra é morta. Então, além de nós orarmos, temos que profetizar, ter fé, Temos que ter fé, mas a fé ela vem com atitude. A fé vem profetizando. Você tem que profetizar aquilo que você crê, aquilo que a palavra diz, porque a palavra é fiel para se cumprir. Sim, o nosso autor ele começa a perguntar: o que vale um bando de ossos secos? Amados, ossos secos não podem guerrear as nossas lutas. Ossos secos é um cenário devastador. Mas ao profetizar, ele começou a ouvir ossos batendo em ossos. E os ossos se juntaram e esses ossos tomou forma, cada um em seu devido lugar. Mas o que vale um bando de ossos secos para Deus? Ele faz essa referência de as pessoas que vai à frente muitas vezes aceitar Jesus, mas ainda estão como ossos de vales secos. Ele diz que ali os pregadores, a igreja começa a contar esses ossos secos, dizendo como estatisticamente: olha, se converteu milhares, mas desses milhares, quantos têm espírito? Desses milhares, quantos estão vivos fazendo a obra de Deus, exaltando o nome de Deus, adorando verdadeiramente o nome de Deus? Então, às vezes, a gente se confunde, esse mexido de ossos, essas coisas, às vezes, que acontecem na igreja, achando que já está no ápice do que Deus quer fazer. Mas o profeta Ezequiel, ele não ficou intimidado, mas ele prosseguiu ali profetizando e começou a encher-se de carne os ossos, nervos, De repente já tinha ouvido, já tinha toda a estrutura de carne, mas ele diz: o que é que adianta ter olhos, mas não ver, ter ouvido, mas não ouvir, ter pés e não poder andar, ter nariz e não cheirar, fazendo menções de deuses que muitas pessoas o adoram, mas não podem fazer nada. Mas aqueles ossos com carne ainda precisava de algo, precisava do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo bateu, eles viveram. Então é isso que nós temos que fazer: continuar profetizando em um cenário devastador, continuar profetizando quando só tiver ossos se batendo, se formando, continuar profetizando quando as carnes forem revestidas, mas ainda precisar de um Espírito para avivar a igreja. Então continuemos avivando a igreja pelo poder do Espírito Santo, que vai haver vida em todos aqueles que se renderam aos pés do Senhor. Amados, o nosso autor ele cita aqui: as pitonisas políticas não nos oferecem augúrios muitos auspiciosos. Ou seja, essa pitonisa era
uma sacerdotisa do deus Apolo, da mitologia grega, que previa o futuro, né? E quando ele fala aqui augúrio, seria que ela profetizava acerca do futuro, mas essa profetisa, né, nesse tempo atual, ela profetiza de uma forma auspiciosa, ou seja, de desesperança, de desalento, e isso confunde, né, a cabeça daqueles que ouvem, né, tanto esse lado maligno, perverso, mitológico, quanto aos que pregam o verdadeiro evangelho de Deus, mas isso traz uma confusão acerca do reino dos céus, né? E muitas vezes essas pessoas que são bombardeadas desses dois lados, das duas moedas, né, vamos dizer assim, da ideologia do mundo e da pregação do evangelho, ela pode sim, de fato, fazer uma pergunta onde o autor coloca aqui: onde está o seu Deus? E você responderia o que diante dessa pergunta? A pregação hoje em dia está tão manjada que o nosso autor também comenta que quando se está pregando, os espectadores eles já entendem, já sabem o que o pregador vai falar logo em seguida, e a partir daí ele faz uma comparação que a espada desse pregador está cega, mas a palavra de Deus, se de fato fosse pregada, aquela palavra que se renova a cada manhã, aquela palavra que é uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, indo lá na medula, indo no espírito lá, essa palavra verdadeira, ela pode ser repetida, que você vai ver o poder que ela tem, mas uma palavra proferida de pessoas que já não têm a fé de viver o evangelho genuíno de Cristo, essa espada está cega. E aí a gente passa a ter um fenômeno conhecido como evangelismo relâmpago, ou seja, palavra falada, semente lançada e logo após esquecida e não vivida. Amados, por conta do capítulo um pouco longo, esse capítulo 5, mas um capítulo muito edificante, vou estar fazendo mais um vídeo aí para concluir, se Deus quiser, e para que esse vídeo não fique grande. Eu peço que você se inscreva no canal, né, curta aí, compartilhe para alguém, né, que possa edificar outras vidas também. Seja um evangelista aí através das redes sociais, para a glória de Deus.